Olá, você sabe o que é a radioatividade? Meu nome é Amaury Júnior, eu sou professor de Química no ensino fundamental e médio e vou te explicar em poucos minutos o que é esse fenômeno e por que ele mudou a história da humanidade para sempre. Vem comigo! Essas imagens que eu vou mostrar agora, todas são familiares e elas têm de alguma forma relação com a radioatividade. O símbolo do fenômeno, que indica a exposição a radiações, aqui o aparelho usado para radioterapia que pode curar o câncer, a usina nuclear brasileira em Angra dos Reis, que é usada para produzir eletricidade, e aqui temos os testes nucleares com bombas atômicas de fissão, que podem devastar cidades inteiras num piscar de olhos. E aqui um vídeo do reator nuclear de Chernobyl, a época do acidente na antiga União Soviética. Veja como as imagens são impressionantes. E nestas imagens temos a cidade de Pripyat, que fica próxima a Chernobyl, ainda hoje inabitável, mais de 30 anos depois do acidente. Veja, a radioatividade é muito intrigante. Da mesma forma que ela pode resolver problemas sérios para a humanidade, pode colocá-la em apuros irreversíveis, de proporções catastróficas. Mas e se eu perguntasse assim, rápido, o que é o fenômeno da radioatividade? Tenho certeza que a maioria de vocês teria alguma dificuldade em responder. Então, vamos aqui organizar um resumo com várias informações úteis sobre este fenômeno que mudou a história da humanidade para sempre. A história começa com Wilhelm Röntgen, na Alemanha. Röntgen era um engenheiro muito criativo que adorava equipamentos elétricos e tecnologia. Um dia, do nada, recebeu de presente de um amigo uma ampola de Crookes, uma máquina fascinante e misteriosa na época. A máquina emitia alguns raios verdes que interagiam com campos eletromagnéticos e tinha outras propriedades muito curiosas também. Röntgen modificou o aparelho, fazendo alguns testes e, sem querer, produziu esse fenômeno estranho aqui. A máquina começou a emitir raios invisíveis que atravessavam a matéria sem danificá-la, revelando seu interior em chapas fotográficas. Sem saber bem que raios eram aqueles, Röntgen os chamou de raios X. E assim, esses raios são fascinantes. E a máquina que os produzia acabou revolucionando o mundo e são utilizadas até hoje. Talvez você já tenha feito um raio-x ou já tenha visto a máquina operando em aeroportos pelo país. Curiosamente, na mesma época, na França, o físico Henri Becquerel se deparou com um fenômeno parecido, só que não vinha de uma máquina como os raios-x de Röntgen, mas de um minério misterioso que Becquerel havia herdado de seu pai. A rocha era quente o tempo inteiro, tinha um brilho diferente no escuro e até tinha a capacidade de impressionar chapas fotográficas. E assim, Becquerel jurava que a rocha era capaz de produzir os raios-x de Röntgen, só que de forma natural. Mas não eram. Ele até tentou desenvolver algumas pesquisas mais avançadas com o material, mas acabou indo a lugar nenhum. Frustrado e sem saber explicar direito o fenômeno, Becquerel abandonou seus estudos sobre o caso e deu a rocha para uma amiga recém-chegada na França. Seu nome, Marie Curie. Marie era um prodígio e suas habilidades científicas eram notáveis desde o ensino básico, quando ainda morava na Polônia. Se mudou para a França para tentar a sorte como cientista e logo ganhou destaque na Universidade de Paris. Ela tinha excelentes habilidades com a matemática, graduou-se em física e depois em química e fez seu doutorado em tempo recorde.
Como disse, ela era um prodígio. Marie estudou a fundo a rocha de Becquerel e escreveu vários artigos com algumas conclusões inacreditáveis. Vamos a elas. Segundo ela, a rocha não emitia raios X como Becquerel achava. Na verdade, a rocha emitia raios nunca antes detectados de forma espontânea e quase que infinitamente. Como o fenômeno era inédito e nunca antes estudado, Marie decidiu dar um nome para ele. Ela chamou de radioatividade. Então, a gente precisa fazer uma distinção aqui. A radioatividade não é a mesma coisa que raio-x. Enquanto que o raio-x é um fenômeno produzido por uma máquina, a radioatividade é um fenômeno totalmente natural e espontâneo. É produzido por elementos químicos que são encontrados em alguns minérios espalhados pelo planeta. Então, Marie, o esposo Pierre Curie e Becquerel foram agraciados com um prêmio Nobel pela descoberta do fenômeno. Mais tarde, Marie ainda ganhou outro prêmio Nobel pela descoberta de novos elementos químicos, também radioativos. O polônio, cujo nome foi dado em homenagem a seu país natal, e o rádio, que recebeu esse nome porque tinha intensa atividade radioativa. Marie entrou para a história como a primeira mulher a ganhar prêmio Nobel no planeta e também por ser a única pessoa a ganhar 2 desses prêmios na área científica, mesmo hoje. Essa foto é icônica e mostra muito bem a muralha que ela quebrou por ser mulher para ter seu nome escrito na história. Infelizmente, ela faleceu dos efeitos devastadores que as radiações têm no corpo humano, na época desconhecidos. Então, enfim, faltava ainda uma definição específica para o fenômeno. E também tinha o fato de que ninguém sabia como eram as radiações, já que elas eram invisíveis. Como é que elas eram? Eram grandes, pequenas, positivas, negativas? Enfim, isso é assunto para o próximo vídeo.